Olá, queridos irmãos e irmãs de jornada, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de Luz, a sua fonte diária de conhecimentos e práticas da doutrina espírita. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela história do espiritismo no Brasil. Como essa doutrina chegou ao nosso país? Por que o Brasil se tornou o maior país espírita do mundo? E quais foram os personagens fundamentais que construíram esse legado? O Brasil tem uma relação única e especial com o espiritismo. Enquanto na França, berço da codificação kardecista, a doutrina não alcançou a mesma penetração social. Aqui ela encontrou solo fértil e floresceu de forma extraordinária. Hoje somos o país com o maior número de espíritas do mundo, com milhões de adeptos e milhares de centros espíritas espalhados por todo o território nacional. A história do espiritismo no Brasil começa oficialmente em 1865, apenas 7 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec na França. Nesse ano, um grupo de intelectuais da Bahia, liderados pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, fundou o primeiro grupo espírita brasileiro, chamado Grupo Familiar do Espiritismo. Mas é importante ressaltar que manifestações mediúnicas já ocorriam no Brasil muito antes da codificação kardecista. As tradições indígenas, com seus pajés e rituais, as práticas africanas trazidas pelos escravizados. Tudo isso criou um ambiente propício para a aceitação de fenômenos espirituais. No Rio de Janeiro, então capital do Império, o espiritismo começou a se difundir entre a elite intelectual. Em 1873, foi fundado o Grupo Confúcio, que mais tarde se transformaria na Federação Espírita Brasileira, AFB, instituição que até hoje desempenha papel fundamental na organização e difusão do espiritismo no país. Antes de continuarmos com esta profunda reflexão, se você está encontrando luz e inspiração em nossas pílulas, que tal nos ajudar a espalhar essa mensagem? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Sua participação é essencial para que mais corações sejam tocados. Um dos grandes marcos da história do espiritismo brasileiro foi a atuação de Bezerra de Menezes, médico, político e escritor, que aderiu à doutrina espírita em 1886. Bezerra de Menezes se tornou presidente da FB e dedicou sua vida à difusão do espiritismo, especialmente entre as camadas mais humildes da população. Sua prática da caridade médica gratuita e seus escritos esclarecedores lhe valeram o título de Kardec brasileiro. Bezerra de Menezes enfrentou forte oposição, tanto da Igreja Católica, quanto de setores materialistas da sociedade, mas sua dedicação inabalável, sua coerência moral e sua caridade exemplar foram fundamentais para consolidar o espiritismo como movimento social relevante no Brasil. No início do século XX, o espiritismo continuou crescendo, mas enfrentou perseguições legais. O Código Penal de 1890 criminalizava práticas mediúnicas, considerando-as charlatanismo ou curanderismo. Muitos médiuns e dirigentes espíritas foram presos e perseguidos, mas a resistência pacífica e a prática constante da caridade foram minando essas barreiras. E então surge a figura que transformaria definitivamente o espiritismo brasileiro: Francisco Cândido Xavier. O querido Chico Xavier. Nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Chico começou a psicografar aos 9 anos de idade, após a morte de sua mãe. Ao longo de sua vida, ele psicografou mais de 450 livros, todos atribuídos a espíritos desencarnados. Chico Xavier não apenas psicografou obras doutrinárias de profundo conteúdo filosófico, como as ditadas pelo Espírito Emmanuel, mas também consolou milhares de famílias através das mensagens psicografadas de entes queridos desencarnados. Sua vida, de renúncia total, dedicação absoluta ao bem e humildade extrema, fizeram dele um exemplo vivo dos ensinamentos espíritas. A obra de Chico Xavier teve impacto imenso na popularização do espiritismo no Brasil. Livros como Nosso Lar, Pão Nosso, Missionários da Luz, entre tantos outros, alcançaram milhões de leitores e continuam sendo best-sellers décadas
após sua publicação. Outro nome fundamental é Divaldo Pereira Franco, médium baiano que aos 4 anos de idade já manifestava mediunidade. Divaldo fundou a Mansão do Caminho, instituição filantrópica que atende milhares de pessoas em Salvador. Ele psicografou mais de 250 livros e realizou mais de 15.000 palestras em diversos países, sendo um dos maiores divulgadores do espiritismo no mundo. O espiritismo no Brasil se caracterizou pela forte ênfase na caridade. Os centros espíritas não são apenas locais de estudo e reuniões mediúnicas, mas também centros de assistência social, oferecendo atendimento médico, distribuição de alimentos, auxílio material e, sobretudo, conforto espiritual aos necessitados. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, nos revelou em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que o Brasil tem uma missão espiritual especial. Segundo essa obra, espíritos de grande evolução escolheram encarnar no Brasil para transformá-lo no berço de uma civilização mais fraterna e espiritualizada. A influência do espiritismo na cultura brasileira é profunda. Na literatura, na música, no cinema, nas artes em geral, encontramos referências e influências espíritas. O espiritismo também contribuiu para uma visão mais humanizada da morte, trazendo conforto a milhões de pessoas que perderam entes queridos. Hoje, o movimento espírita brasileiro é diversificado e pujante. Temos desde pequenos grupos de estudo em zonas rurais, até grandes instituições nas capitais. Temos editoras especializadas, programas de rádio e TV, sites e canais na internet, tudo dedicado à divulgação da doutrina espírita. Finalizando, queridos irmãos e irmãs, conhecer a história do espiritismo no Brasil é compreender a trajetória de uma doutrina que transformou consciências, consolou aflitos e iluminou mentes. É reconhecer o trabalho abnegado de homens e mulheres que dedicaram suas vidas à divulgação da verdade espiritual. E é também assumir nossa responsabilidade de continuar esse legado, vivendo e divulgando os ensinamentos espíritas com a mesma dedicação e amor. Que possamos honrar aqueles que nos antecederam nessa jornada, sendo trabalhadores fiéis na seara do bem, contribuindo para que o Brasil cumpra sua missão espiritual de ser, verdadeiramente, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Se esta pílula de luz tocou seu coração e trouxe clareza à sua alma, compartilhe este vídeo com quem você ama, deixe seu like para nos fortalecer e inscreva-se no canal para continuar recebendo nossa luz diária. E para aprofundar ainda mais seus conhecimentos, confira os vídeos que separamos para você aqui na tela final. Juntos, iluminamos o caminho.